Olá, amigos. Nessa segunda parte da análise da jurisprudência do STJ sobre pensão alimentícia, eu selecionei 6 julgados, 6 orientações a respeito da fase de execução, que é uma das mais dramáticas, apelidada pela doutrina, inclusive, como um calvário da execução de alimentos. Bueno, como os senhores sabem, existem 2 formas de executar a dívida alimentar. Uma primeira, mais conhecida, é através do risco da ameaça da prisão civil, com a qual o executado, com a qual o devedor pode ficar até 90 dias preso, se não adimplir imediatamente com a sua obrigação. E a segunda forma é através do rito da penhora, em que se buscam bens do devedor para tentar oferecer ao titular, ao credor da pensão alimentícia. A respeito dessa primeira possibilidade de penhora de bens, eu gosto de lembrar sempre a orientação do STJ, no sentido de que é válida a penhora dos valores decorrentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem como do Programa de Integração Social do PIS. Quando os devedores possuem FGTS depositado em conta, o magistrado pode expedir uma ordem de bloqueio e liberação desses valores para o titular da pensão. Por que essa orientação foi adotada pela jurisprudência, especialmente na segunda década de 2000, dos anos 2000? Porque entre colocar o devedor de alimentos na cadeia e deixar o credor de alimentos sem receber o justo valor da pensão, seria mais coerente com os princípios que informam o direito brasileiro que o valor do FGTS a título excepcional fosse destinado também para satisfazer essa pensão. Então, se o devedor possui conta no FGTS, costuma-se usar essa alternativa para se evitar a drástica medida da prisão. Mas muitas vezes os devedores não têm bens passíveis de penhora. Então, na prática, se usa muito o rito da prisão. Quanto ao rito da prisão, por força da jurisprudência da década de 90 e agora por força do Código de Processo Civil de 2015, artigo 528, parágrafo 7º, não é todo o crédito alimentar que pode ser executado com a ameaça da prisão, mas sim apenas o crédito referente às 3 últimas parcelas. Nos julgados da década de 90 do Superior Tribunal de Justiça, que deram origem a essa orientação hoje positivada no Código de Processo Civil, a ideia era diferenciar as prestações alimentícias chamadas de pretéritas, ou seja, aquelas mais antigas, e as prestações alimentícias tidas como presentes, e as vincendas também, ou seja, aquelas que se vencem no curso da ação. Então, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é aquele que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da ação, bem como aquelas que se vencerem no curso do processo. O leigo muitas vezes imagina que é necessário aguardar 3 meses para formular o requerimento de cumprimento de sentença ou de execução. Não é verdade. O STJ também tem jurisprudência consolidada e os tribunais da federação seguem na mesma linha, no sentido que o atraso de uma só pensão alimentícia, compreendida entre as 3 últimas, já autoriza a decretação da prisão civil. Uma observação dos alunos da graduação é que essa prisão civil ela nunca ocorre de surpresa, porque, na prática e pela lei, antes dela ser decretada, o magistrado precisa oferecer direito de defesa para o devedor, de sorte que ele tente justificar o não cumprimento da obrigação ou até demonstrar o pagamento, ainda que a destempo, ainda que fora do momento certo, da sua obrigação. O objetivo da prisão não é punir o devedor, mas simplesmente ameaçá-lo para que o valor da pensão alimentícia seja imediatamente quitado. Se não aceita essa justificativa do devedor, então, num segundo momento, que deveria ser célere, o magistrado decreta a prisão que, conforme a lei brasileira, Código de Processo Civil, é cumprida como regra em regime fechado, em local apartado, porém em regime fechado. Muito se discutiu a respeito do pagamento parcial, e essa discussão tem muita relação com o ramo do direito civil, que é o direito das obrigações, e da teoria do adimplemento substancial. Muitos magistrados, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde eu atuo também, aceitavam o pagamento parcial da obrigação diante de contextos mais difíceis, vamos dizer assim. Vamos supor que o devedor, então, mostra que tem aplicações financeiras no valor de R$18 mil e a dívida alimentar dos últimos 3 meses alcança 25. Nessa hipótese em que não é pago tudo, mas uma parte substancial, eu poderia invocar, à luz do direito das obrigações, a teoria do adimplemento substancial da obrigação. Em uma orientação por maioria, e bastante discutível, o STJ entendeu que não,
que o pagamento deve ser integralmente realizado sob pena de se cumprir o mandado de prisão. Eu coloquei alguns acórdãos abaixo que seguem essa linha de que o pagamento parcial da obrigação alimentar não impede a prisão civil do devedor. A penúltima orientação que eu coloco e gosto de lembrar é que a escolha pelo rito da prisão ou pelo rito da penhora é privativa do credor. Felizmente já me deparei na prática com parentes que não desejavam a prisão civil do devedor, mas queriam certamente executar a pensão. Então ninguém é obrigado no direito brasileiro a se valer do rito da prisão. Compete ao credor da prestação alimentícia a escolha pelo rito processual de execução a ser seguido. Se a dívida é referente às 3 últimas parcelas, aceita-se a ameaça da prisão, o rito da coação pessoal. Se a dívida é mais antiga, então o credor necessariamente se valerá do rito da penhora. Então, compete ao credor essa escolha. E por fim, agora em tempo de Covid-19, de coronavírus, está sendo bastante lembrada a 6ª orientação do STJ, no sentido de que o cumprimento de prisão civil em regime semiaberto ou em prisão domiciliar é excepcionalmente autorizado quando demonstrada a idade avançada do devedor de alimentos ou a fragilidade de sua saúde. São 2 exceções bastante conhecidas. A exceção do devedor idoso, que costuma ser contemplado com o regime domiciliar, e a questão dos problemas de saúde do devedor, agora em voga em razão do Covid. Nesta semana que eu estou gravando o vídeo, ontem mais precisamente, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na linha de uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, concedeu um habeas corpus para que todos os devedores de alimentos, enquanto nós combatemos a crise do coronavírus, que os devedores de alimentos permaneçam em suas residências, cumprindo então prisão domiciliar. Com essas 6 orientações do STJ, me parece, nós complementamos a matéria teórica prevista na legislação a respeito da execução e do rito da prisão. Agradeço a todos pela atenção. A gente segue em contato nos próximos vídeos aqui do YouTube e na página do Instagram. Muito obrigado a todos.